Olá, meus amados, bem-vindo ao canal Estudo Direito. Hoje vamos bater um bate-papo bem rápido com vocês aqui e falar um pouco sobre a nossa justiça. Fazer um parâmetro aqui em relação à nossa justiça, né? O que está acontecendo, dois fatos aqui que está notório que aconteceu, né? A gente vê referente à aplicação da pena, né? O que está acontecendo, a gente sabe como é que está a situação do nosso país em relação principalmente às decisões do STF referente às aplicações das penas dos envolvidos no dia 8 de janeiro, desse suposto tentativa de golpe que a gente já deu aqui, sabe que inexistiu isso aí. Então, antes de começar, glória a Deus, está trazendo aqui para vocês esse vídeo aqui gravando. Agradecer a vocês que estão inscritos no canal, muito obrigado pela ajuda. Peço que vocês continuem compartilhando também, comentem também. Você que faz parte, se inscreva, curte, compartilhe, fazer parte da família Estudo Direito. Então, sem mais delongas, vamos falar, meus amados. A gente sabe, meus amados, o que aconteceu aqui. Essas penas que estão acontecendo, exorbitantes, assim, que é anormal. É uma coisa tão, assim, surreal. Se você pegasse voltasse uns 15, 20 anos para trás, você fosse numa sala de aula acadêmica de direito e dissesse um negócio desse, eu ia dizer, professor, você tá bem na cabeça, não. Isso não existe, não. Mas hoje a gente vê, né, a realidade, a gente vê a normalidade querendo se tornar normal. A gente vê o direito penal não sendo seguido, o processo penal não sendo seguido, e principalmente a nossa Constituição não sendo seguida. Hoje impera o que eu penso, o que eu quero fazer. É hoje que a gente vê. A gente vê mais decisões, mais coisa notória política do que jurídica, né, que a gente vai ver nesses parâmetros aí. A gente viu, foi o fato que aconteceu com aquela que foi presa, aquela cabeleireira, né? Parece que o nome dela é Débora, né? Porque escreveu o nome ali, perdeu, mano, né? Lá ela só fez escrever, né? Lá, pelo que eu apurei, não viu nem participação dela, nem ela lá dentro, entrou lá, peça no Congresso, não tinha nada, né? Só aquilo ali, perdeu, mano, né? E a gente viu a pena que foi aplicada para ela, que é uma coisa assim, surreal, desproporcional. Falta de humanidade, vamos dizer assim, humanidade realmente. O que eu enxergo ali é um intuito de, não vou dizer um termo aqui muito até para não prejudicar, mas algo que fosse pessoal realmente. Eu sei que não deve, mas eu quero fazer porque eu quero. É o que a gente vai vendo assim nos parâmetros, que é surreal. É surreal. Você que é um especialista na área criminal, vamos aqui, meus amados, tirar a parte ideológica aqui, mas pensar no direito e sim, na aplicação da pena. É surreal. Aí, se você for fazer essa análise aí, sem você tirar, sem algum preconceito. Mas claro que não tem como não ter um conceito, alguma coisa, mas você vê que é surreal, foge dos parâmetros do próprio direito, né? A gente vê isso aí, foge dos parâmetros. Então a gente vê o que aconteceu com essa senhora que pegou essa cabeleireira, parece que ela já foi para prisão domiciliar, mas ela pode voltar, porque deu o trânsito julgado lá, né, na decisão dela, e começar a executar a pena, ela volta para a cadeia, né? Ela volta, então ela pode voltar, né? Que é algo normal. Ali eu sei, é errado, ela tem que ser punida pelo que ela fez. Ela pichou um patrimônio público ali, não pode, mas tem que ser proporcional ao ato da conduta dela. O ilícito que ela comete não é. Então bota a tentativa de golpe, que ela queria dar um golpe de Estado, tirar um governo que foi devidamente constituído. Não existe isso, meus irmãos. Não existe. Não foi. Como é que pode? Se você fizer análise tudo sobre, não existe isso. Não ocorreu isso, mas a gente vê o que está acontecendo, a gente vê os julgamentos aí, né, que fogem, não existe mais, e a gente vê na nossa própria Constituição, né, sendo desobedecida, né. Aí vem esse caso. A justiça pensa diferente, né? Aí uma coisa bem rápida aqui que eu peguei para a gente discutir aqui. Uma mulher foi condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua do STF, como eu falei aqui. Enquanto agressores de mulheres frequentemente recebem penas mais brandas ou nem sequer são punidos. Então, se você começa a analisar os fatos ocorrendo, né? Por exemplo, uma agressão, tanto como uma mulher, que é notória, que a gente vê, como também em relação ao homem também. É mais branda a aplicação da pena a esses delitos. Pode ver, porque assim, meus amados, tem a lei, né, aí, e vem quem é que vai aplicar? O juiz que vai aplicar, né? Ele vai aplicar a lei. Mas você pode ver que as aplicações são mais brandas pelo fato de pichar o negócio que veja a desprova. Então, é como se fosse assim, um patrimônio público simbólico é mais valorizado que a vida.
É o que a gente vai vendo. Um patrimônio público é mais valorizado do que uma vida. Então a gente vê o seguinte, a integridade física da mulher, a gente viu o que aconteceu com esse advogado que aí tá, que é João Neto, né? Bem, né, faz uns posts e tudo aí. Teve uma agressão aí, com essa suposta agressão à companheira dele, tudo, não sei de fato, mas você vê, né? E como está sendo assim, não vê muita repercussão sobre isso, agredindo uma mulher e tudo. Não estou dizendo que ele acredita, tem uns vídeos que mostram. Eu vi os vídeos assim, no meu entendimento, eu vi muita violência ali, mas se você for ver, se você pega esses casos que acontecem de violência doméstica, pega muitos casos, você vai ver que a aplicação da pena está sendo mais branda que um caso desse de pichar ali veja só como está a nossa situação em relação à aplicação. Não é o direito, sim. Eu sei que tem penas que tem que ser majoradas, tem que ter uma reforma em relação a algum fato, um delito, né? Tem que ser majoradas as penas. Eu concordo com isso aí. Mas tem situações que você bota que está sendo que não é muito grave, mas que é vantajosa a aplicação. Por exemplo, nesse caso, essa mulher, ela não fez, ela não viu em nenhum momento tentativa de golpe, mas colocou ela lá e vê a aplicação da pena. Veja só a coisa proporcional. Então, um quote aqui. Esse caso escancara as contradições do sistema penal brasileiro, onde a seletividade da justiça revela punições exemplares para uns e impunidade para outros. Em uma sociedade marcada por altos índices de violência doméstica, não podemos aceitar a banalização das agressões contra as mulheres. A gente sabe que é um fato disso aí que ocorre, a agressão. Eu não digo aqui que o homem não acontece fato, porque eu também já peguei casos em relação que o homem era agredido pela mulher. Estou dizendo que na parte do homem não acontece também. Mas algo que a gente vê desproporcional, referente a aplicação de uma pena em outro que era para ser abrangente, mais branda a aplicação da pena e não é. Então o que acontece, meus amados? A justiça pesa diferente. É isso que a gente agora, esse papo para a gente conversar, para poder ver em relação a isso aí, em relação à violência doméstica que acontece, que foi esse fato notório em relação com esse advogado aí, João Neto, parece que ele está preso de forma preventiva. Parece que ele passou pela audiência de custódia e foi convertido em preventivo. E o que está sendo aplicado nos casos do dia 8 de janeiro. Que não houve ali tentativa de golpe. É claro, dia de domingo, qual era o governo que estava lá? Qual é que estava lá para poder ter? Qual foi as armas que eles usaram para estar lá? Qual foi a retomada de poder que eles fizeram ali, moça? Foi ali. O que foi que aconteceu? É fato. Eu vejo muito assim, falta de senso e falta de humanidade em relação a isso. O que prevalece é minha ideologia. Então, minha ideologia tem que prevalecer, porque o meu tá lá no poder, quero que ele mantenha, e eu não quero nem saber o que acontece, não. O cara pode não posso ter cometido aquilo ali, mas eu vou querer perseguir. É o que a gente vai ver nesse cenário. Então a gente não vê a proporcional em relação a isso aí, né? A gente vê não só a ideologia política no próprio judiciário, a gente vê nas entrevistas do próprio ministro dão, que é absurdo, foge da realidade isso aí. O ministro falar de um processo antes do julgamento. Então, assim, não tem, se realmente existisse uma democracia, se realmente o nosso direito fosse aplicado, o ministro Dias já tinha saído há muito tempo já tinha sido cassado já, né? Já tinha sido, o CNJ ter de cima, mas não. Então a gente vê como a justiça pensa diferente em relação ao caso. Se é referente a essa ideologia política aqui que eu não comungo, então a aplicação vai ser diferente nessa daqui. Então a gente vê a desproporcionalidade de tudo, né? É a realidade que está acontecendo no nosso país. As penas altas, que você pega um homicídio, que a pessoa, vamos dizer, um homicídio, tirou a vida gente, tirou uma vida a pessoa chega a pegar o quanto? 15, 18 anos. Tirou uma vida. Uma vida. Aí você pega uma coisa desses dos atos do dia 8, é pena 17, 22 anos. Veja só como é que está a situação. Então, que isso tem mais valorização do que uma vida de um ser humano. Veja como está o nosso país, como está a nossa justiça. Né? Então, eu trouxe isso aqui para poder trazer, para fazer esse parâmetro aqui em relação a essas aplicações, como está sendo. Né? Uma pessoa que violenta a outra, está lá, grave, consequente, quando vai pegar uma pena, pegar 6,
É réu primário, é isso aqui, 6, 7 anos no máximo, vamos ver assim. Tá em semiaberto e tudo. Aí a pessoa que pichou com o batom, que não houve tentativa de golpe, pega 14, vai 17 anos. Veja só como está a situação. Ela sim tem que ser responsável, não tira a responsabilidade, não. Ela foi, a lei, não digo que foi imprudente a lei, mas ela teve dolo em relação de pichar a lei. Né? Mesmo se ela não teve o desconhecimento que é errado, não, inclusive errado, não, que ela sabia que era errado, tem consciência, mas que era crime, né, um patrimônio público, mas ela teve ciência de fazer aquilo. Então tem que ser proporcional à conduta dela, o que ela fez. Vamos individualizar a conduta dela. Foi o que ela fez. Isso aqui, certo. Fora isso aí, o que ela fez mais? Ela entrou lá dentro, ela tentou fazer alguma coisa, ela fez isso aqui, ela estava associada com outras pessoas com o mesmo intuito, com o mesmo foco de fazer aquilo ali. Vamos analisar. Mas não. Aí pegam a pena e diz que ela tentar. Aí vem aqueles. Não, mas foi porque eu vi muito discurso aí, principalmente quando você pega esses discursos, você pode ver que é tudo ideológico. Não veja nenhum. É tanta reportagem minha que a gente vê que não tem nem sequer entende do direito. Nem sequer se entende. Pra quê? Porque para prevalecer é a minha ideologia. Porque eu quero que seja punida mesmo dessa forma. Não punida conforme a conduta dela. Eu quero ser punida dessa forma. Porque é grave, tem que ser grave e tudo, mas não porque ela fez. É diferente. Aí vocês pegam, não, mas ela foi punida porque foi caso que houve tentativa de golpe lá, houve não sei o que, a abolição do Estado Democrático de Direito. Veja só, ela tentou a abolição do Estado Democrático. Vê a gravidade, onde vai a mente da pessoa para aplicar uma conduta dessa. Para dizer, não, foi só o batom, não. Sim, pronto, mas me mostra a conduta dela que ela fez isso aqui. Tá entendendo? Mas bota tudo no moinho aqui, não quer saber, está aplicando. É o que está acontecendo. Mais uma coisa, assim, eu digo, meus amados, injustiça nunca vai prevalecer. Mais cedo, né, ou pode ser agora, aqui para frente, mas vai acontecer. Pode gravar o que eu estou dizendo aqui, essas penas, todas essas explicações aí, tudo, vai ser tudo revisto. E eu vou dizer, a maioria dessas pessoas vão ser tudo absolvido. Vai ser revisto. Tudo, todo esse processo aí, o caso está acontecendo com o presidente Bolsonaro, se caso, assim, para mim, eu vou dizer assim, 99, não quero presumir algo, mas quando eu faço a leitura do cenário, eu já vejo logo. Mas para mim, o que eu vejo, já está a sentença dele. 99% a sentença dele já está pronta. Já está pronta. Né? Mas são casos que ele vai ser punido porque cometeu, fez isso aqui, tentou o golpe, que não houve isso aí. Mas por causa de uma ideologia política. É que a gente vê. Mas vai ser revisto, isso tudo vai, ministros vão sair, ou eles vão pedir aposentadoria compulsória, mas fatos vão acontecer daqui para frente, porque não tem como prevalecer. A gente vê até isso pela história mesmo, né, as histórias de perseguições que tinha, né, o próprio comunismo e tudo, a gente vai olhando pela história, a ditadura nunca prevalece, ela nunca permanece, pode ser que demore, né, mas acaba. Então, meus amados, o que eu aqui para pensar nisso aí, nesse parâmetro, né? Ver que uma vida vale menos que um patrimônio simbólico, né? A gente vê como está a situação. Tomara que vocês tenham gostado aí desse nosso bate-papo aí. Peço que vocês continuem compartilhando e comentando. Obrigadão e Deus abençoe vocês.